Ó, o Pedro do Flamengo, pra gente continuar aqui na pauta do Mengão, tem informações importantes, o Flamengo que tem o Vasco, até em cima dessa discussão sobre estádio, o Vasco que está fazendo de tudo, pelo que eu venho acompanhando, informações até do nosso Guilherme Silva, a fera, né? O monstro Guilherme Silva, ele não deixa escapar nada, nem na informação. E ele trouxe aí essa informação lá na coluna do Fla e aqui pela Jovem Pan, que o Vasco está tentando levar esse jogo lá para o Newton Santos, porque São Januário não pode receber por uma questão de regulamento e também por uma questão que envolve ali segurança, pelo regulamento 50-50 agora nessa semifinal do Carioca, e São Januário não pode receber esse tipo de jogo, né, 50-50, por uma questão de segurança. As autoridades vetam São Januário nesse sentido, e aí teria que passar o jogo para outro estádio. Tem o Maracanã, mas o Vasco está querendo passar o jogo lá para o Newton Santos. E vamos ver como é que vai ficar essa história toda. E aí, em cima disso, ó, o Pedro do Flamengo, liberado para iniciar condicionamento físico, deve voltar a jogar em abril, boa notícia. E tem também o Everton Cebolinha, teve detectada uma lesão na coxa direita de leve gravidade. Não terá tempo de se recuperar para o jogo contra o Vasco, virou desfalque no Flamengo. Então, o Pedro, que está prestes a voltar agora em abril, e o Cebolinha, que vai ser desfalque, acho que coisa ali de um mês, talvez, até 4 semanas, esse tipo de lesão aqui do Cebolinha, pelo que a gente está acompanhando. Ele sentiu ainda no primeiro tempo da goleada por 5-0 sobre o Maricá e foi substituído pelo Luiz Araújo. E tem essa informação do Pedro, né, que é uma informação muito legal, muito boa para o torcedor do Flamengo que se liga aqui no Bate Pronto. O Pedro foi liberado para iniciar o condicionamento físico e deve voltar a jogar em abril, Mauro. Então, assim, a gente falava do Pedro lá para o segundo semestre, né? Então o Pedro já pode, quem sabe, voltar a jogar ali para abril, maio, né? Pode ainda ser um reforço para o Flamengo. Não joga em abril, não. Isso aí estão forçando um pouco a barra. É mais provável jogar em maio. Conversei com várias pessoas sobre isso há algumas semanas. Essas estimativas aí me parecem um pouco forçadas. A tendência de voltar em maio. Até porque seria forçar a barra para ele voltar. E os caras não querem forçar a barra para ele voltar. Acho muito difícil que ele volte em abril. Você acha que... Possível sempre é. Mas a tendência é voltar em maio. Você acha que é projeto assim visando Copa do Mundo? De clubes, né? Que o Flamengo está inserido? Você acha que é por ali? Sim, mas a tendência é ele jogar em maio. Jogar, assim, às vésperas da viagem para os Estados Unidos, ele conseguir jogar. A viagem deve ser começo de junho, né? Começo de junho. Então a tendência é ele jogar só em maio, final de maio, segunda quinzena. Em abril é muito difícil. E não sei por que forçariam a barra, seria uma loucura, forçar, antecipar demais a volta dele. Inclusive eu conversei com várias pessoas sobre isso para tentar entender. Me parece uma estimativa muito otimista, que ele volte a jogar regularmente. A tendência é ele jogar em maio para junho. E nem tem sentido forçar a barra, dane-se o Mundial de Clubes. Vou repetir, dane-se o Mundial de Clubes. Portanto, o Pedro está inteiro na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. O Mundial de Clubes é um passeio, gente. Vai ser legal pra caramba, mas você vai perder. Vai jogar, ganhar de um, vai passar. Uma hora vai perder. A não ser que os europeus vão para lá passear com o time reserva. Aí os times daqui da América do Sul vão ter alguma chance. Não se deve, tecnicamente, priorizar esse torneio. Isso é uma loucura. Forçar a barra para o jogador voltar, isso é uma loucura. Você vai com o que pode, faz o seu melhor. Vai ser um intercâmbio interessante, vai ser uma oportunidade interessante, vai ser legal e tal, poder enfrentar essas equipes. O Flamengo vai jogar contra o Chelsea e tal, bacana, mas sem loucuras. O Pedro é muito importante para você arriscar uma volta precipitada e pelo que eu apurei, já tem semanas, a tendência é que ele jogue talvez em maio para ter condições de atuar no torneio. E tudo que envolve o Mundial de Clubes do meio do ano, né? Essa contratação está chegando para o Mundial, esse jogador está voltando, vai reforçar para o Mundial. É como disse o Mauro, eu concordo. É Campeonato Brasileiro, coloco exatamente aqui nessa régua. Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e depois vem Mundial de Clubes. Eu vejo dessa forma, né? Porque, sinceramente, não tem clube brasileiro hoje com condição de ganhar. Vai ser um intercâmbio legal, interessante. Alguns confrontos que a gente tem curiosidade, a gente vai ver, né, de times que não são na primeira prateleira. Por exemplo, no grupo do Palmeiras vai ter Palmeiras e Porto, que muita gente fala, se os clubes aqui do Brasileirão jogassem lá, eles seriam campeões. E a gente vai ver agora, a gente vai ver. Só ver mas não dá para querer colocar o Mundial de Clubes à frente de tudo. Não, é bom ver esses jogos, né? Esse time aqui
própria América do Sul, né? Até time argentino, tudo. Mas você vê aí, a temporada do Atlético Mineiro. Foi apostar tudo na Libertadores e na Copa do Brasil, tá de fora de tudo. Perdeu as 2 finais. Tá de fora de tudo aí, ó. Olha o prejuízo que tá. Aí teve que vender Paulinho. Se classifica pra Libertadores, não vende Paulinho, sabia? Não vendia o Paulinho, certeza. A arrecadação diminuiu. Não, porque não olhou com atenção para o Campeonato Nacional. E chegou nas últimas 2 rodadas brigando para não cair. Foi finalista da Copa do Brasil e finalista da Libertadores. Ainda teve isso. Ainda brigou para não cair o Atlético. Olha aí. Chegou ali na reta final com chance de cair. É o que Jorge Jesus falava, a Liga, né? Que ele falava aqui, né? Como é que ele falava? A Liga. A Liga. Vocês não dão importância para a Liga? Eu também acho que primeira... Assim, das opções disponíveis, tem que priorizar sempre o Campeonato Brasileiro, que é o que te leva longe, te leva a outras competições. O próprio Boto, quando ele fala sobre isso, ele não fala do Mundial. Ele fala do Brasileiro e fala do Libertadores. Várias vezes já falou isso. E ele é o cara do futebol. E acho que ele está certo, entendeu? Esse é um torneio que é uma oportunidade de um intercâmbio interessante. Você vai tentar avançar ao máximo, jogar contra equipes de outros continentes. Legal, uma tremenda oportunidade para Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras. Mas... você não pode forçar a barra no jogador como o Pedro para ele voltar porque tem que jogar o Mundial. Não existe, é uma loucura, seria uma loucura. E pelo que eu soube, não vão fazer isso. Vão fazer tudo com calma, sem pressa, para que ele volte no momento mais adequado. A recuperação dele, tudo indica, está correndo muito bem. A voltar em abril, eu acho muito pouco provável. Se voltar, eu não sou médico, mas pelo que conversei com as pessoas, é até um negócio seria até uma inconsequência. Você forçar uma barra para o jogador voltar num período... Para que bater recorde? O importante é ele voltar bem, saudável, inteiro. Ele já teve uma lesão dessa no outro joelho, nos tempos do Fluminense. É a previsão otimista, né? Tipo, se continuar assim, dá para voltar antes. Mas, né, a gente vai acompanhar aqui os vídeos, pelo menos que o Flamengo divulga, né? Vira e mexe, o Flamengo divulga uma atividade do Pedro, né? São, assim, vídeos animadores para o torcedor. Pedro correndo no gramado, fazendo todos os trabalhos, as atividades, né? E agora saiu aqui essa informação, digamos, mais otimista do retorno do Pedro. E aí tem essa questão do Mundial também, né, Bruno? Tem que recuperar o jogador para o Mundial. O Mundial não pode ser prioridade. Eu penso assim, não pode ser prioridade para os clubes brasileiros. Os clubes sul-americanos, que o Boca também vai jogar, não é? Boca e River. Boca e River também vão jogar? Sim, são 6. São esses, 4 né? daqui, o Boca e o River. São esses que vão jogar. Não dá para você priorizar. Assim como lá na Argentina eu vejo algumas pessoas, não, que o Boca tem que se reforçar lá, o River também está mirando esse jogador, tentando a contratação, porque está de olho lá no Mundial. Legal, vai ser uma vitrine, mas não dá para você priorizar isso, gente. Não tem como você ganhar esse Mundial de Clubes. Não, só, como o Mauro falou, se os europeus não levarem nada a sério. Tem que ver isso também. Tem que ver se os europeus não vão dar aquela coisa de... Não vão dar aquela importância, né? Tem isso. Mas se eles levarem minimamente a sério, eles vai ganhar um time europeu, como tem acontecido no formato aí que tem sido disputado nos últimos anos, que até nesse formato dos últimos anos até teria, na teoria, uma possibilidade um pouquinho maior de ganhar um não europeu, porque é um jogo só contra o europeu, mas muitas vezes o time da América do Sul não chega nem na final. Os times da América do Sul estão mais próximos dos campeões da Ásia. O campeão da América do Sul ele é mais próximo do campeão da Ásia, da África ou da CONCACAF do que do campeão europeu. Isso aí está bem claro nesses mundiais que têm sido disputados aí nos últimos anos. Desde a primeira eliminação de um time sul-americano numa semifinal, que foi o Internacional pro Mazembe em 2010, é praticamente metade, assim, em relação ao confronto contra o africano, asiático ou o mexicano. Em metade das disputas, o campeão da América do Sul vai à final, ganha essa semifinal, e na outra metade não ganha. É quase meio a meio esse aproveitamento, essa disputa entre o campeão da Libertadores contra o campeão de um outro continente que nem é da Europa, da Ásia, da África e da CONCACAF. E o campeão e título, só o último foi o Corinthians em 2012. Nesse formato, com 12 europeus, é impossível, não tem como. Então, você deve se preparar, assim, se preparar no sentido de fazer o melhor possível que você pode fazer, mas não com essa cobrança, o Flamengo vai lá para ser campeão, o Palmeiras vai lá para ser campeão. Não, acho que o normal dentro de uma campanha, acho que se você chegar nas quartas já é uma coisa muito boa. E acho que isso é viável. Se você chegar numa semifinal já é algo fora da curva. Olhando a tabela, os cruzamentos, acho que chegar às quartas é o ponto ali. É legal. E se alguém que chegar numa semifinal já é uma campanha fantástica. E Mauro, o que você pensa desse clássico Flamengo e Vasco?
com a possibilidade de ser disputado no Maracanã, 2 torcidas e o Vasco querendo mandar esse jogo lá para o estádio Newton Santos. Mauro. Assim, eu vejo um certo, assim, é uma situação meio angustiante para o Vasco, porque a maneira que o Vasco perdeu o Flamengo agora recentemente, ele foi muito dominado, a torcida do Vasco não foi, ela geralmente comparece em bom número, mesmo quando o Vasco está em dificuldade contra o Flamengo, assim, inferioridade, né, como tem acontecido nos últimos anos. 30 jogos, o Vasco só venceu 2, né? E dos últimos 20 jogos, o Flamengo ganhou 16, então é bem bizarro isso aí, né? O Vasco está uma desvantagem muito grande no confronto com o seu maior rival. Me parece meio que um desespero, assim, tirar do Maracanã e para um outro lugar, que também não é o local onde o Vasco joga habitualmente, o estádio Newton Santos, o Engenhão. Esse gramado sintético, o Vasco não tem jogadores de velocidade, não sei se é bom jogar lá no campo do Botafogo, porque nenhum dos dois vai estar adaptado, nenhum dos dois frequenta assiduamente aquele gramado. É um gramado mais rápido, o Vasco não tem jogador de velocidade, não sei se é uma boa, tecnicamente falando aí para o Vasco também não. E também não é o habitat da torcida do Vasco. Vai jogar no Newton Santos também não é, vai fazer o quê? 90-10, que nem faz o Botafogo, botar só a torcida visitante. Aí você vai jogar no outro jogo, o Maracanã, só com a torcida do Flamengo, o Vasco pequenininha. Será que vale a pena para o Vasco isso? Sinceramente, não me parece uma medida muito boa, não. Eu não acho que assim, sair do Maracanã vai dar... Porque se uma coisa é o Botafogo, que joga no Engenhão, levar o jogo para o Engenhão contra o Flamengo. Ele joga ali. Agora, para o Vasco, o Engenhão é tão estranho quanto o Flamengo. Porque eles só jogam lá quando enfrentam o Botafogo. É o mesmo número de vezes, em tese. A não ser que tenha jogo de final de campeonato. O Botafogo nem tem se classificado. Está sempre sendo eliminado. Agora nem Taça Rio pegou esse ano. Então eles têm jogado o quê? Um jogo do Carioca, um jogo do Brasileiro, no máximo. Então frequentam aquele estádio com a mesma assiduidade, Vasco e Flamengo. Os dois times não estão assim, adaptados ao estádio, ao gramado. Não é a casa do Vasco. Uma coisa seria jogar em São Januário, se ele pudesse. Aí poderia ser. Mas jogar no estádio Newton Santos, no Engenhão, não consigo ver vantagem para o Vasco, não. Pode ser até pior. Gramado mais rápido, bola mais rápida. O time do Flamengo tem os jogadores mais velozes. Tecnicamente não vejo vantagem, financeiramente também não. Não sei se vale a pena. Vai ter reunião hoje para definir isso, né? Mas vejamos como vai ser. Eu acho que o Vasco deveria sim jogar no Maracanã e tentar mobilizar a sua torcida, que foi um número muito pequeno no jogo passado, perdeu por 2-0, para ver se com uma maciça presença do torcedor do Vasco consegue pelo menos dar um alento maior, sabe, uma estratégia um pouco mais adequada para esse jogo. Aí é trabalho do Carille com seus jogadores. Mas não consigo enxergar qual a vantagem. O Botafogo, é interessante que ele joga sempre lá, está adaptado, o habitat dele, a torcida dele vai e tal. Agora, para o Vasco, sinceramente, não sei. E se for com 2 torcidas no Engenhão, vai ter uma torcida do Flamengo do mesmo jeito que foi ter no Maracanã, gente. Não vai mudar nada. Então, eu, sinceramente, não consigo entender qual é essa estratégia. Não me parece boa. Aí tem aquele debate de novo do gramado, né, que lá... A grama é sintética, enfim. E o futebol, né, Vamp? Assim, nada contra o estádio do Botafogo, mas a gente sempre acompanhou os grandes clássicos de Vasco e Flamengo sendo disputados no Maracanã, com 2 torcidas, né? E agora o Vasco tentando levar esse jogo pro Newton Santos. Eu fiquei surpreso, né? Que normalmente o Vasco até briga, né, mano? Pra querer jogar no Maracanã, né? Que quando a posse é do Fluminense e do Flamengo, a concessão, o Vasco entra, né? Pedindo para jogar também. E agora que brigas aí. E agora que tem a oportunidade de jogar, né? Como falou aí, são 30 jogos só com 2 vitórias pro Vasco, né? Teve aquela confusão no último jogo, eu achei que não foi nada demais o que o Wesley fez, com a bola ganhando. Então, não sei por que tava pro Engenhão também, não entendi.